Olá, estamos começando o terceiro encontro da nossa série Recriando Educação para Profissionais de TI. Sejam bem-vindas e bem-vindas. Meu nome é Carla Furtado e nessa série exploramos as diferentes possibilidades de abordagens com o uso das tecnologias educacionais. Este é o terceiro de 5 encontros com executivos da Microsoft e parceiros que estão compartilhando aqui seus aprendizados e experiências através de conteúdos práticos e direcionados a profissionais de TI, educadores e alunos. Hoje, a gente vai falar sobre a inteligência na automação do trabalho moderno com o Kazu Sugimura, que é Senior Sales Specialist na Microsoft. O Kazu vai nos ajudar a explorar o Power Platform no contexto de workplace integrado. Se durante a apresentação você tiver alguma dúvida, não deixe de utilizar o nosso chat. É só enviar sua pergunta e nossos especialistas do Microsoft vão respondê-las em particular. Ao final da apresentação, o Cazu também vai responder para todo mundo algumas perguntas selecionadas. Cazu, seja muito bem-vindo ao Requerendo Educação. Hoje você vai nos contar como a gente pode ser um pouco mais livre no trabalho, é mais ou menos isso? Perfeitamente, Carla. Muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam muito bem. Hoje o tema do nosso webinar, como a Carla já adiantou, vai ser falar um pouco sobre a inteligência na automação do trabalho moderno. E eu já gostaria, né, de propor aqui para vocês uma reflexão, né, junto com uma dica cultural. Então, se a gente já puder projetar o meu slide, a gente já começa a falar. Então, assim, não sei quem já teve a oportunidade de ler algum livro do Yuval Harari. Ele é um professor israelense de história e ele tem uma didática muito interessante na hora de escrever, né? O próprio Bill Gates, ele tem uma recomendação muito grande quando a gente vai falar sobre os Sapiens, né? Então, o que acontece, né? No Sapiens ele acaba tendo a ousadia, positivamente falando, de tentar contar um pouco sobre a história da humanidade, né? De uma forma bastante breve, mas de uma forma muito dinâmica. E ele acaba separando os Sapiens em 4 grandes blocos, né? Desde ali dos períodos iniciais do ponto de vista científico, claro. Um dos temas que eu quero abordar hoje para vocês é quando ele fala sobre a revolução agrícola, que obviamente é muito difícil a gente pensar hoje como que seria a nossa existência, o nosso conceito de sociedade sem a concepção de toda a revolução agrícola que nós tivemos, né? Pelo ponto de vista do Yuval, ele traz algumas reflexões, né? Claro. Então ele comenta, por exemplo, que o processo da Revolução Agrícola, ele trouxe uma certa forma de utilização dos animais que até então eram utilizados apenas para a subsistência, né, para a sua alimentação, visto que o Homo sapiens até então ele era um caçador-coletor e o animal ele passa a ser uma ferramenta de trabalho. Isso ele acaba desvirtuando um pouco da ligação que o ser humano poderia ter com o animal, né? E hoje a gente tem outras vertentes que trabalham muito fortemente em relação a isso. Outro ponto que acaba acontecendo é que o Homo sapiens ele tinha uma dinâmica muito grande, né, de locomoção e exploração. E esse processo da Revolução Agrícola, ele também começa a mudar essa concepção. Então, o Homo sapiens ele começa a virar, se tornar ali uma espécie de fazendeiro, né? Um termo que a gente acabou culminando popularmente nos tempos mais modernos. Mas com isso a gente acaba tendo outros problemas também, né? Então, assim, ele acaba tendo, do ponto de vista comparativo, um estilo de vida um pouco mais sedentário, acaba tendo movimentos mais repetitivos, acaba criando até algumas emoções ali que são mais ligadas a também a alguns estresses modernos, como a ansiedade, porque pelo ponto de vista que ele tinha as colheitas, ele dependia do que estava sendo plantado, e isso também culminou, né, nos conceitos mais modernos que nós temos hoje em relação à sociedade. Tudo isso para quê? Para que a gente conseguisse domesticar, né, uma das principais plantas, né, dos principais cereais que nós tínhamos na época, e que era, assim, acabava crescendo de uma forma mais desordenada, né?
E o trigo, né, que está representado aqui nessa tela para vocês, ele é justamente um pouco dessa visão, porque do ponto de vista nutricional, hoje a gente tem muito mais ferramentas para avaliar, ele acaba não sendo ali das principais fontes nutritivas que nós temos, né? Então ele acaba tendo ali algumas dificuldades em relação ao processo que foi trazido, né? Com o consumo exagerado, né? E o alto consumo de trigo, né? E o trigo ele também, do ponto de vista do plantio, ele requer um processo de monocultura, né? E hoje o trigo ele é responsável aí por cerca de 17% da área que pode ser plantada, utilizada para plantio no mundo inteiro, né? E isso acaba tendo outros tipos de degradação. Então, acho que o ponto principal aqui do Yuval e o link, né, que eu quero trazer aqui para vocês é que o homem, né, o Homo sapiens, ele teve uma ideia, obviamente, assim, tem que ser preservado todas as evoluções que nós tivemos ao longo do tempo, e ele teve uma ideia de fazer uma domesticação de um alimento para que ele pudesse ter esse alimento sempre que necessário, né? Sempre que ele precisasse ali fazer o uso daquilo. Ele acabou escolhendo um alimento que, do ponto de vista de sobrevivência isolada, dificilmente teria a importância e a relevância que ele tem hoje se não fosse a escravidão do homem, né? Então, acho que o ponto que ele coloca é: o homem achava que iria escravizar o trigo, né, domesticar o trigo, mas o ponto que ele traz é que quem acabou domesticando quem foi o trigo que domesticou o homem, né? E essa reflexão a gente acaba trazendo muito para o nosso contexto de trabalho moderno. Muitas vezes a gente acaba fazendo uma implantação de algum sistema ou então buscando algum tipo de controle de gestão em relação a algum processo, e o processo e o gasto que você tem para fazer este controle acaba sendo muito maior do que o objeto controlado, né? Então, acho que o ponto de reflexão que agora eu impresso aqui do Yuval e na sua empresa, né? O sistema ele foi domesticado, ou vocês trabalham para o sistema, ou nós trabalhamos para o sistema de uma forma que sempre ele precisa estar ali alimentado e nem sempre essa balança acaba sendo fair, né? Então, o meu nome é Kazu Sugimura, sou especialista de soluções aqui na Microsoft. E entrando um pouco mais agora nessa questão da automação, um estudo Gartner, né, até bastante recente, diz que até 2024, né, ou seja, daqui a 2 anos e meio, a gente vai ter aí cerca de 25%, né, de todos os processos que são elegíveis, né, vamos pensar assim, a um processo de automatização, eles serão automatizados, né? Obviamente não tem como a gente esperar que todo o processo ele seja automatizado, até porque existem diversas questões que necessitam ali de algum tipo de intervenção ou de alguma gestão humana ainda, né? Mas do que a gente pensa, né, em termos de automação, quais são as principais dificuldades, né? Quais são os principais pontos que a gente traz hoje aqui, pensando na questão do trabalho moderno, né? Então, eu acho que o movimento pandêmico que a gente vive, ele acabou acelerando demais, né? Algumas questões, alguns desafios que já existiam, né? O que acontece é que a gente acabou tendo que ser forçadamente a trabalhar de uma forma remota, e com esse trabalho remoto, é natural que aqueles sistemas, né, que ainda estavam locais dentro da própria companhia, ou de repente até algum file server, algum processo que não era sistêmico ainda, ele era manual dentro da companhia, ele passa a ter uma complexidade exponencial quando você está fora do ambiente de trabalho, né? E essa necessidade de compartilhamento de informações, buscando segurança, buscando governança, buscando uma fluidez no processo, ele acabou se tornando um grande desafio, né? Quando a gente vai olhar aí as questões que a gente tem mais enfrentado, e eu acho que não é particularidade de nenhuma companhia hoje, né? Pensando em equipes cada vez mais reduzidas, essas equipes elas têm uma capacidade de trabalho
menor, né, obviamente, e elas estão trabalhando ali 120% do tempo, né? O que faz com que esses profissionais tenham menos tempo para buscar ideias, inovação, cocriação e acabam trabalhando muito ali na questão mais de execução, né? Então, mais um ponto aqui, o processo interno acaba consumindo demais, né, do trabalho ali dos funcionários, né? E as demandas vindas dos clientes, aqui sejam internos ou externos, a gente acaba também sendo um modelo aí bastante natural, né? Visto a competitividade cada vez maior no mercado e visto que hoje a gente já não tem mais aquela clareza de quem são os nossos concorrentes, né? O seu concorrente não é mais aquele que faz exatamente o que você faz, né? O que compete diretamente com você, vamos colocar assim. O seu concorrente pode ser alguém que utilize o recurso financeiro que o seu cliente tem, né? Então, o recurso financeiro ele é finito e ele, obviamente, se ele está deixando de consumir o seu produto, ele pode consumir um outro que não seja similar, né? Então, acho que esse é um outro ponto que agora o mercado ele tende a ficar cada vez mais competitivo e, obviamente, essas demandas e as entregas, elas têm que ser cada vez mais superadas, né? Então, acho que o ponto aqui que eu trago, vamos ver se a gente consegue pelo menos responder algumas dessas questões aqui de como atingir mais e melhores resultados, é pensar em como otimizar, né? Essa força de trabalho que agora ela é digital, e pode ser híbrida, né, de repente no futuro, né, trazer mais tempo, né, para os profissionais para que eles tenham ali um processo de inovação maior e, obviamente, superar ali as suas expectativas, sejam dos clientes internos e externos, né. Então, pensando nisso, trago aqui uma quote do Satya, onde ele diz que a nossa indústria ele não respeita a tradição, né, só respeita a inovação e confiança. Então, aqui eu acho que é pensar assim, não são com as ferramentas do passado que nós resolveremos os problemas modernos, né? Então, a gente sempre tem que pensar em soluções novas para os problemas novos, né? Eu acho que é o grande ponto aqui que a gente tenta trazer quando a gente vai falar de uma empresa que busca inovação e que busca ter um modelo mais disruptivo, né? A nossa estratégia de portfólio, quando a gente vai pensar nesse modelo, né, cada vez mais disruptado, cada vez mais remoto, com uma transformação muito grande, a gente pensa da seguinte forma, né? Então a gente pensa em construir, né, um processo, uma inovação com uma base muito sólida. E essa base muito sólida, ela começa, obviamente, por todas as questões de identidade, segurança e compliance, né? E aí, com base nisso, você tem a possibilidade de criar toda a sua infraestrutura como serviço, a sua plataforma como serviço, e aí pensar também nas questões de DevOps, pensar nas questões de Machine Learning, tudo dentro da mesma fundação, tudo dentro da mesma base, né? Então, isso a gente tem dentro de casa e o nosso responsável por fazer isso é o Azure, né? Então, toda a nossa cloud, ela está baseada em cima de um produto que é Microsoft. Então, isso nos dá muita segurança quando a gente vai pensar, por exemplo, nos produtos que a gente vai acabar explorando um pouco mais, né? Toda a família da Power Platform, onde a gente consegue pensar em ferramentas de desenvolvimento com baixo ou nenhum código para fazer aplicativos, fazer chatbots, fazer automações, fazer análise de dados e tudo isso também de uma forma combinada, né? A gente traz também para esse desenho toda a comunidade do GitHub, né? Então hoje a gente tem mais de 30 milhões de desenvolvedores dentro dessa plataforma, fazendo versionamentos de códigos, fazendo projetos, fazendo cocriações, fazendo toda a comunicação que pode existir em relação a melhorias de códigos, repositórios, versionamentos, para que, junto com um modelo que a gente já tem, né, de desenvolvimento, que pode ser dentro do DevOps, seja via Power Platform, ou seja de open sources ou de outras linguagens de desenvolvimento, a gente busque, de fato, essa inovação, né? Então, aqui a gente já deixa muito claro que a gente não tem uma estratégia de lock-in, onde você precisa usar todo o stack Microsoft. A gente tem
te dar a possibilidade para que você faça isso, né? Mas aqui a gente tem também essa abertura para pensar em toda essa comunidade de desenvolvimento que existe por trás do GitHub. Toda a parte do Modern Workplace, então aqui a gente já não está mais pensando somente na produtividade com as ferramentas do Office, a gente já está pensando assim, em transformar a utilização do Teams, né, como uma ferramenta de espaço de trabalho que possa servir para colaboração, para servir para que você acesse um determinado aplicativo, seja ele Microsoft ou de um terceiro, para que você consiga medir a produtividade do seu time, para que você consiga medir também o well-being do seu time, né? Então a gente já tem o Viva, que ele traz um pouco dessas concepções, para que você consiga ter uma visão 360, não só em relação à produtividade, mas também em relação a todos aos pontos de well-being que a gente tem, e eu acho que está mais acentuado nos dias de hoje, né? E a plataforma ela te dá essa possibilidade, né? O LinkedIn deixou já também de ser uma plataforma simplesmente para fazer networking. Aqui a gente já tem a utilização para treinamentos, certificações, vendas, né? E tudo isso também possibilitando estar conectado com as ferramentas, sejam elas Microsoft ou sejam elas de terceiro, né? E hoje a gente vai acabar também focando um pouco mais, né, no portfólio de Dynamics, né? Então, quando a gente fala de Dynamics, a gente está pensando nas ferramentas de aplicações de negócio. Então, aqui, aplicações de negócio, a gente vai comentar em relação a toda a parte que a gente tem em relação à parte de engajamento com o cliente, né? Então, sejam ela a parte de vendas, atendimento, atendimento por voz, toda a parte do que a gente tem em relação à gestão de times de campo, visão 360 graus do cliente, marketing, né? E como é que a gente conecta isso com toda a outra parte, né, desse símbolo do infinito, né, na parte de operações? Então, imagina que, por exemplo, eu posso fazer um atendimento, né, de um chamado de um cliente, e esse chamado do cliente ele vai necessitar de uma manutenção, que eu posso fazer a programação via field service, busco o melhor profissional dentro do meu RH, faço o atendimento e verifico se ele está relacionado ou não a um projeto, faço a cobrança, né, daquele atendimento e faço a contabilização, né? Então, a gente já não tem mais esse sentido monolítico, né, de produto. A gente já está falando de aplicativos que podem ou não ser conectados, né? E toda essa ligação, ela passa pela camada de dados. Então, hoje o nosso grande responsável por fazer essa conexão, né, é o nosso banco Dataverse, né? Então ele é um CDS e com entidades que são compartilhadas entre as diversas aplicações Microsoft, né? E aí a gente também tem essa possibilidade de fazer a utilização do Dataverse através das ferramentas que a gente pode estender, né, dentro do Power Apps, ou de ferramentas que vocês tragam, né, da companhia de vocês, tá? Então, falando um pouco mais aqui do Power Apps e toda a família aqui do Power Platform, acho que tem um desenho aqui que a gente acaba trazendo um caso de uso, né, um pouco mais assertivo, né, para que vocês possam ter uma materialização, caso vocês já não utilizem, né, dentro da companhia de vocês. Então, aqui a gente tem um modelo que ele é circular e ele é bidirecional, né? Então, o processo ele pode começar numa criação de um aplicativo, né? E através da criação de um aplicativo para fazer algum tipo de controle que você tenha necessidade de fazer na sua companhia, eu posso ter, de repente, algum tipo de automatização que o Power Automate necessite fazer através de algum gatilho, e aí pode ser por um evento, pode ser por uma medição, ou pode ser por alguma ação que você necessite tomar, ou ele pode fazer uma análise de dados, né? Então, e buscar a informação que foi analisada através do Power BI,
para que, de repente, o Power BI faça esse gatilho, né? Então, e esse processo, ele acaba sendo, assim, como eu comentei, ele bidirecional, né? Porque ele não precisa começar, ele não tem mais aquele processo que ele tem que ser seguido com um fluxo único, né? Aqui, esse Digital Feedback Loop, a gente acaba tendo ele de uma forma bastante harmoniosa, né? E tudo isso sendo gravado, né, e tendo a consistência de um banco de dados que está sendo gerenciado pela Microsoft e que pode ser utilizado para outras aplicações de negócio, né? Aí eu trago aqui também para essa conversa o Power Virtual Agent, né? Então ele faz parte da família do Power Platform, assim como a gente já tem o Power Apps, o Power Automate e o Power BI, como um agente de resposta de uma forma eletrônica, né? Então, imagina que eu posso fazer uma solicitação para o chatbot, né? Para o meu PVA, para fazer uma consulta de títulos em aberto. O que o PVA ele vai fazer? Ele vai disparar uma solicitação para buscar, de repente, essa informação lá no meu RP, através do Power Automate, traz essa informação para o meu PVA e do PVA eu tomo alguma ação. E essa ação ela devolve aqui para o meu Power Apps, né, para o meu aplicativo de negócio. A gente tem um caso aqui que a gente vai explorar um pouco dessa dinâmica, eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Mas aqui é muito mais para que vocês consigam entender também um pouco das concepções das caixinhas de uma forma um pouco mais didática, né? Desse outro lado, a gente tem todos os nossos serviços cognitivos que estão baseados no Azure, né? Então aqui a gente tem serviços de reconhecimento de voz, serviços de reconhecimento de imagem, de palavras, de documentos que são utilizados via um consumo, né, de um serviço do Azure e traz essa informação para dentro desse ecossistema, dessa plataforma, né? Então, imagina que, de repente, eu posso fazer um monitoramento de uma caixa de e-mails e, a partir do momento que eu recebo o e-mail, eu faço um reconhecimento, né, via um serviço cognitivo do Azure, do que está escrito, né, de qual é o endereçamento que eu preciso dar para aquele e-mail, faço, de repente, tomo alguma ação se eu identificar que aquele caso ele é um caso financeiro, faço a transcrição, né, dos dados que que constam ali naquele PDF e a partir desse momento eu tomo uma ação, né? Então eu tomo uma ação. Pode ser o quê? Pode ser enviar para uma analista ou pode ser de repente fazer uma devolutiva para o próprio cliente ou para o próprio aluno que a gente vai ter essa devolutiva, né? E o meu RPA, né? Então o RPA ele também faz parte desse contexto quando a gente vai olhar, por exemplo, sistemas legados, né? Então imagina que hoje no landscape da companhia de vocês, a gente tenha lá diversos sistemas que foram construídos há bastante tempo e que de repente não foram arquitetados com as APIs, né? Com pontos de função, com pontos de entrada, para que você consiga automatizar esse processo via um web service, por exemplo, né? Aqui, qual que é a ideia? É que a gente instrua um robô, né, a repetir uma ação que um ser humano tomaria quando ele precisar executar determinada funcionalidade, né? Então, imagina que nesse caso aqui, o processo de automação vai ser ensinar o robô a tomar uma ação toda vez que tiver uma resposta de determinado gatilho, de determinada condição, de determinado evento, né? Então, acho que é um ponto aqui onde a gente consegue criar uma ponte, né, para todo o universo que ele ainda está on-premise, né, que ainda está hosteado dentro de casa e que, de repente, nem valeria a pena fazer uma portabilidade para cloud, né, ou uma reconstrução para cloud, né? Então,
Eu acho que é um ponto aqui onde a gente consegue pensar muito em relação nisso, e eu acho que é uma das questões onde a gente consegue cada vez mais pensar também na qualidade de vida e qualidade de trabalho, né, que os funcionários eles vão ter, né, visto que cada vez mais eles têm a possibilidade de executar tarefas menos operacionais, né, e dedicar o seu tempo e a sua inteligência cognitiva para tarefas que, entre aspas, poderiam ser mais nobres, né, ou que trariam até um valor agregado maior para as companhias. E tudo isso a gente não está falando dele rodar de uma forma isolada, né, dentro do universo Microsoft, né? Então a gente tem pura clareza e não é à toa que a gente buscou ali uma aquisição de uma comunidade, por exemplo, como o GitHub, né? Então a gente tem a possibilidade de fazer com que esse fluxo de informações ele tenha origem ou tenha um destino de diversas ferramentas de mercado, inclusive de diversos de outras empresas de tecnologia que existem, né? Então a gente já tem prontos, né? Mais de 400 conectores e esse número só cresce, né? Ele vem crescendo aqui de uma forma bastante vertiginosa, para que a gente pense aqui em toda vez que a gente quiser automatizar algum processo de uma funcionalidade que a ferramenta atual de vocês não faça, de repente a gente consegue fazer via esse conector que a gente possua, via o Power Automate, via qualquer outra solução que necessite complementar, né? E além da possibilidade também de fazer customizações dentro desses conectores para que a gente consiga trabalhar. Tudo isso que eu falei, pensando sempre nas premissas, né? De pouco ou nenhum tipo de desenvolvimento em linhas de código, né? Porque a nossa grande ideia aqui é que a gente consiga dar autonomia, né? Para que o usuário final, não mais o usuário de TI, não mais o desenvolvedor, ele consiga construir as suas próprias soluções. Então, aqui, obviamente, a gente tem alguns cenários, né? Então, se a gente for pensar em um modelo um pouco mais simplificado, né, de repente algo que vai ser executado somente dentro do departamento, o Power Platform ele estaria pronto para fazer isso, né? Então, construir essas soluções que são apenas departamentais, né? Se a gente precisar pensar, né, numa solução crítica aqui de ponta a ponta, temos diversos casos, a gente vai até trazer um deles aqui para vocês. Também a gente teria essa possibilidade, e aí seja essa aplicação que de repente busque informações de software terceiros ou que necessitem ter automações em sistemas que sejam legados, né? E os usos um pouco mais rotineiros, né, onde a gente acaba enxergando bastante utilização, né? Então, assim, desde estender um legado de um aplicativo, ou seja, fazer uma ampliação, né, de alguns aplicativos de negócio que já possuem, né? Então, ao invés da gente pensar em remodelar o core, a gente pensa ali em fazer uma extensão do que já existe, né? Visto que tudo tende a ser gravado dentro do Dataverse, né? Então, acho que esse é o grande ponto aqui. A gente não tem replicação de dados, não vai ter depara de informações, tende a ter um TCO depois da aplicação ter sido finalizada menor, né? Então, acho que isso acaba tendo uma grande vantagem, tá? Dando continuidade aqui à nossa apresentação, agora a gente vai falar um pouco sobre um processo que nós automatizamos, né? Então, qual que vai ser a ideia aqui desse processo que a gente vai automatizar? Pensem numa universidade, né, numa instituição acadêmica, onde uma aluna, no caso aqui a Mariana, ela realizou o pagamento da sua mensalidade e quando ela foi consultar ali no portal de aluno, ela verificou que aquele boleto ele ainda consta em aberto, né? Então, o que ela faz, né, nesse processo, né? Nesse processo que a gente automatizou? Ela vai escrever um e-mail, né? Então, aqui
a gente tem um e-mail que ele está sendo monitorado, e ela vai escrever assim, comprovante de pagamento. Ela faz isso, então assim, ela não está dando muita explicação, né? Acho que ficou um pouquinho pequena aqui para vocês, mas basicamente assim, ela está só escrevendo, olá, segue o comprovante de pagamento, obrigada, Mariana. Não se identificou, não falou muito, não colocou muita informação sobre quem ela é, sobre qual é o curso, e pegou ali, deu um print no comprovante de pagamento que ela fez e anexou. Vamos abrir aqui esse comprovante de pagamento. Então, aqui, ó, dentro desse comprovante de pagamento padrão, né? Obviamente aqui já começa o trabalho de mapeamento de campos para que a gente ensine, né, o robô a fazer essa análise, né? Então aqui basicamente a gente tem aqui o nome do banco, né? Falando do comprovante de pagamento, o número, qual a instituição, né, que ela está fazendo o pagamento, o nome, CPF, data, valor, e aqui tem código de barras, né? Que eu acho que é o ponto onde a gente vai começar a criar esse link internamente. Então, basicamente, ela fez isso, né? E vai disparar esse e-mail. Quando ela dispara esse e-mail, aí o que o sistema ele vai fazer, né? Então, o nosso robô, né, o nosso machine learning, ele vai fazer o reconhecimento deste arquivo, tá? Ele vai verificar que foi enviado para determinada caixa de e-mails e por conta de ter sido enviado para aquela caixa de e-mail, eu preciso fazer um reconhecimento, né, das palavras que constam ali dentro daquele corpo de e-mail, para que ele consiga dar o direcionamento correto, né, para aquela solicitação. Então, o que vai acontecer? Ele identificou, né, que aquele pagamento, aquele e-mail, ele se refere a uma questão de pagamento financeiro, e aí, a partir desse momento, ele faz a leitura do anexo, né? Verifica que é um boleto, um comprovante de pagamento, através da palavra-chave, né? Que ali no caso que nós estamos utilizando é o código de barras. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, vai fazer a consulta dessa informação lá no meu RP, né, no caso o RP de vocês, e vai identificar as informações, né? Nesse processo, ele já identifica que está aberto e faz uma devolutiva. Uma para a Fernanda, tá? Através deste, na verdade, desculpa, para a Mariana, através deste e-mail. Então, olha só, é o e-mail que a gente acabou de receber, né? Então, 3h35, o horário que nós estamos fazendo aqui esse webinar. E aí aqui tem as informações, né? Olá, Mariana, ficamos muito felizes em tê-la conosco na instituição e estamos aqui identificamos, né, o comprovante de pagamento 5340, né, que foi aquele que ela tinha enviado. E olha só, ele já criou aqui uma solicitação, né, a 1076, e aí trouxe aqui o código de barras, que foi o campo-chave para a gente buscar essa informação lá no RP, verificar que realmente está aberta e falar que alguém da área vai fazer a tratativa. Percebam que nessa devolutiva, a Mariana ela já pode ficar um pouco mais confortável, né? Porque aqui já tem até uma identificação da matrícula da Mariana, né? Informação que ela não passou em nenhum lugar, né? Nem no e-mail e nem no comprovante. Então, significa que a gente foi buscar essa informação de fato em algum sistema de back-office, né? Então, legal, né? Então, agora a Fernanda, que é a analista, né, da companhia, ela vai fazer
a tratativa, né, dessa informação. Então aqui a gente já vem para o Teams, né? Então pense que a Fernanda ela utiliza o Teams para acessar as suas próprias aplicações, né? Então aqui a gente está dentro do Teams da Fernanda, né? E aí já viu que tem aqui um post feito pelo sistema, né? Então, ó, foi um post criado aqui 3h34 e ela vai verificar. Aqui uma pausa, tá, pessoal? Esse processo a gente acabou criando para demonstrar passo a passo de como seria a tratativa de um pagamento, né, que foi realizado e não identificado pela companhia. Ele poderia ser feito de uma forma totalmente transparente, sem intervenção humana nenhuma. Mas aqui a gente quis fazer essas paradas justamente para ficar um pouco mais elucidativo, tá? Então, a Fernanda aqui já verificou que uma solicitação 1076 ela foi criada, né, da aluna Mariana, curso de administração, detalhe, né, essa informação ela também não passou em nenhum lugar, mas a partir do momento que a gente pegou o código de barras, a gente verificou de quem era de quem era aquele título, né? A gente já consegue identificar o curso, a matrícula e qual que é o período, né, que aquele título está aberto, né? Então aqui a gente está vendo que é um título referente a uma mensalidade de agosto de 2020, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu voltar agora só aqui para o meu PPT para ajudá-los a nortear, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a Fernanda ela já fez essa avaliação, né? E agora ela vai enviar para o João, né? Para que o João, né? Num processo aqui de governança, né? A Fernanda ela avaliou um processo que já foi ali enviado pelo machine learning, né? E o João que vai fazer essa aprovação. Então vamos agora voltar aqui, vamos pensar que a Fernanda, ela vai só dar um heads up aqui para o João, falando assim, já avaliei, por favor, aprovar. Né? Então, o que vai acontecer nesse momento? O João, também lá trabalhando no seu Teams, né? Então, aqui a gente está vendo agora o Teams do João, ele vê que ele recebeu aqui uma atividade. Então, vamos ver o que ele recebeu. Então, tá bom. Bom, é um processo que foi, né, mapeado já e que foi criada aqui uma solicitação através do nosso machine learning. A Fernanda fez um primeiro crivo e agora o João ele vai tomar uma ação em cima disso. Então, o que o João ele vai fazer? Ele vai chegar aqui, né? Na minha ferramenta de chatbot, percebam, por que eu acabei mostrando todas aquelas caixinhas, falando do chatbot, falando de todas as ferramentas e as funcionalidades que nós temos, né, para conseguir ilustrar um pouco melhor aqui nessa apresentação. Então, aqui a gente está falando do PVA, né, só que de uma forma bastante bem transparente, né. Então, aqui, quando a gente vai falar com o chatbot, eu inicio a conversa com ele, e aí ele me traz aqui algumas possibilidades, né? Eu quero falar de, sei lá, minhas solicitações, né? Então, quando a gente vai pegar as minhas solicitações, ele já me trouxe aqui algumas possibilidades. A gente vai falar sobre a 1076, né? Que foi aquela que foi criada e que a Fernanda ela já tomou uma ação. Então, eu quero falar assim, ó, quero falar sobre a solicitação 1076, é isso? Não 9. Tá, então, legal. Então, o chatbot ele já foi buscar a informação, né? Ele já viu aqui para quem do que se trata, e agora ela está verificando aqui valor e tal, e perguntando para mim se eu posso aprovar. Então, assim, legal, o processo ele pode ser aprovado, né? E aí o processo ele foi aprovado e agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso dar a baixa dentro no RP, porque senão o RP ele vai continuar falando que está pendente, né? Tá em aberto. Então aqui, vamos voltar no nosso guia. Ele já fez análise,
né? O João já fez análise e ele precisa fazer a aprovação via chatbot. O que vai ser feito agora como um próximo passo? Ele precisa dar a baixa desse boleto, né, no RP, mas fica tranquilo que agora o RPA ele vai ajudar. Então vamos ver se ele vai nos ajudar mesmo aqui, tá? Tô com a 1076 aberta, então eu vou aprovar. Então fiz essa aprovação. E agora, o que está acontecendo por trás? O RPA, ele está sendo chamado, né? Visto que, infelizmente, esse cliente ele não tem o RP Microsoft, porque senão o processo seria nem precisaria do RPA. Aqui a gente está falando de um RP terceiro, que começou com um processo de recebimento de um PDF simples lá no Outlook, né? Então a gente passou por todas as fases, fez a consulta, viu que realmente está em aberto, fez a solicitação, mandou para a Fernanda avaliou, mandou para o João aprovou e agora precisa dar a baixa de fato, né, de uma forma transacional no RP, tá? Então o que aconteceu? Acabou rodando aqui em batch. E eu tenho aqui a minha nota que foi criada, né, dentro do RP. O que o RPA ele fez? Ele foi lá, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O meu RPA, ele foi lá no RP, ele se logou com o login e senha do João, né, através da ação que eu tomei no chatbot. Então, no chatbot eu falei, aprova, ele foi lá, chamou o RP, se logou, buscou a funcionalidade correta, né? Então aqui contas a pagar, ele pegou aqui a invoice e ele fez aqui a inserção que seria manual daquele comprovante, né, daquele pagamento, né? Então aqui eu tenho a informação que está sendo computada, né? O valor e de de qual aluno que a gente está falando. Então aqui já está constando como paga, beleza? Então a gente pode fechar aqui, né? De novo, nem precisaria. Esse processo é um processo que a gente chama de um processo assistido, né? Ou seja, o João ele viu o robô executar na frente dele, mas ele poderia ser não assistido, ou seja, não visualizar ali o que estaria acontecendo, tá? E passaria de uma forma totalmente transparente. Então, legal, esse processo ele foi finalizado e vamos ver se agora, vamos voltar aqui, ó, se a Fernanda ela tem que receber essa informação, né, através do Teams, falando que esse processo ele foi finalizado, né? Então a gente volta lá agora no Teams da Fernanda, tá? E verifica que, olha só, nota fiscal submetida com sucesso, né? 3h43, né? O horário aqui que acabou submetendo enquanto eu estava falando. A gente pode visualizar também esta informação através do planner que a gente integrou aqui dentro do Teams, tá? Então, a solicitação 1076, ela entrou como uma nova, passou pela análise e agora que ela foi concluída, ela está aqui dentro desse card, né? Então, eu posso simplesmente olhar e tal, tá tudo certinho, e aí eu fecho essa solicitação e ele sai aqui do meu to-do, né? Finalizamos? Não. Então, o que falta aqui, né? Como uma última peça, né? A gente precisa avisar a Mariana, né? Que ela pode ficar tranquila, visto que a gente já acabou com todo esse processo e não vai ter nenhuma pendência, né? De pagamento, né? Então, aqui está o e-mail, né? Que a Mariana recebeu, né? 3h44, logo após a gente ter finalizado o processo de inserção, né, da nota fiscal no RP, a Mariana ela recebeu aqui uma confirmação de que a solicitação 1076 foi aprovada com sucesso pela nossa área financeira. E aí a gente finaliza, né? Um processo que geralmente ele é extremamente manual e ele acaba sendo automatizado aqui de uma forma com alguns cliques, né, para finalização. Então pensem na companhia de vocês em processos que a gente tem essas características, né, de análises que são manuais e que também a gente tem essa necessidade, né, de alguma inserção, algum input manual de dado, tá?
Trago aqui um caso, né, da Coca-Cola. Esse caso da Coca-Cola, ele é um caso público, né, então tem possibilidades aqui de vocês conseguirem consultar também, que ele passava por diversas análises e diversos processos não sistêmicos, né? Então, de uma forma geral, simplificado, a gente acabou diminuindo mais de 11 etapas que eles possuíam para fazer a colocação e o pagamento ali dos pedidos, né, para que a gente pudesse otimizar, e hoje eles conseguem enxergar ali uma forma muito mais otimizada, né, de conviver com legados que eles possuem ainda e que são extremamente complexos, né, para portar para outras aplicações, e a gente construiu essa capa, né, que faz o trabalho de uma forma bastante simplificada para eles, tá? Acho que como key takeaways aqui que eu trago para vocês, de tudo isso, né, que a gente acabou conversando aí ao longo desses 40 e poucos minutos, são as questões aqui que a gente tem, né? Então, pensem na Microsoft, né, como uma cloud, onde dentro dessa cloud a gente construiu, né, desde a sua fundação primária, segurança, governança, autenticação, infraestrutura como serviço, a plataforma, middleware, toda a parte de comunidade que nós temos para enriquecer ainda mais, né, os nossos conhecimentos e as nossas tecnologias, até as aplicações e a convivência com as ferramentas de Modern Workplace que nós temos hoje, né? Então, é o conceito dessa plataforma que traz, né, um dinamismo muito grande, mas que pode ter uma convivência muito facilmente integrável, né, com as possibilidades que vocês têm hoje no landscape atual, tá? Machine Learning, né? Então aqui a gente trouxe um exemplo relativamente simples, né? Mas eu acho que é para ilustrar. Então, assim, desde a leitura do OCR que existe no PDF, da identificação que aquilo era um chamado financeiro, da busca dessa informação e desse aprendizado, né? Que cada vez mais não só o reconhecimento, né, de dado ele vai ter, mas também o chatbot ele vai ter para cada vez mais ele ser mais assertivo nas respostas, né? E o Power Automate, que eu acho que traz muito essa ideia, né, da automação, mas não é uma automação pura e simplesmente robotizada, né? É uma automação que traz inteligência, né? Que traga inteligência e que traga ganhos, né, de produtividade aí e de processos para todos vocês, tá? São acho que os principais pontos aqui que a gente traz, tá? Então, acho que de uma forma geral, agora também abrir um pouco o espaço para quem quiser comentar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, a gente preferiu aí deixar um tempinho para que a gente pudesse também ter essa troca de informações, né, nessa sessão colaborativa. Então, acho que agora eu devolvo aí para a Carla. Carla, obrigado pelo tempo, e aí fique à vontade aí para fazer alguns questionamentos também. Obrigada a você, Cazu, foi ótimo. Eu separei aqui 3 perguntas para você responder para a gente. A primeira é: o processo de automação precisa ser realizado entre ferramentas Microsoft ou pode ser feito também em ferramentas de outras empresas? Obrigado pela pergunta, Carla, e por quem fez aí também essa pergunta. Eu acho que o ponto é assim, quando a gente acaba mostrando, principalmente eu acho que o slide onde a gente vai falar sobre o Microsoft Cloud, e a gente mostra toda a estrutura, toda a parte de infraestrutura, toda a plataforma, assim, um portfólio muito completo, eu acho que acaba, de uma certa maneira, intimidando, né, algumas visões até de quem não se aprofundou tanto em relação à nossa tecnologia, e acaba entendendo que existe a necessidade de você fazer uma utilização de ponta a ponta, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto aqui que de uma forma até educativa, né, a gente tenta mostrar. Então, nesse caso até que a gente acabou apresentando para vocês, a gente tem um processo que começou no Outlook, mas que, de repente, ele foi buscar lá uma informação num sistema que não é Microsoft, né? Então, a gente buscou uma automatização e uma integração num sistema que não é Microsoft. Então, a gente tem toda essa possibilidade, né? E eu acho que até a estratégia, né, de trazer uma comunidade como o GitHub para dentro, eu acho que demonstra que a Microsoft ela está cada vez mais aberta, né, a trabalhar com tecnologias open
open source ou para entender também o que está sendo discutido em comunidades, né? Espero que tenha respondido a pergunta aí, Carla. Eu acho que respondeu sim. A próxima é: como funciona o licenciamento do Dynamics? Precisa ser adquirido de forma integral ou pode ser modularizado? Legal, legal. O licenciamento, né, falando especificamente aqui do Dynamics, o que acontece? Nós temos para cada módulo, então acho que já responde aí parte da pergunta, né, que ele pode sim ser adquirido de uma forma modularizada. Nós temos algumas métricas de cobrança, né, porque entendemos que dessa forma a gente consegue ser muito mais fair, né, com o modelo de negócios dos nossos clientes. Então eu tenho, por exemplo, módulos que são medidos através de quantidades de contatos, outros pela quantidade de tênis que vão ser abertos, outros por usuários, né? Então, eu acho que até de uma forma aí simplificada, por favor, fiquem à vontade aí para me contactar ou contactar qualquer seller Microsoft, que com certeza a gente vai ter o maior prazer em ajudar a fazer essa precificação e buscar o melhor modelo otimizado aí de licenciamento para a companhia de vocês, tá? Maravilha, Cazu, obrigada. E tem a última pergunta, também sobre licenciamento. Minha empresa possui o licenciamento de Power Apps pelo Office. É a mesma ferramenta? Perfeito, perfeito. Eu acabei nem comentando aqui, mas o que acontece é que o Power Platform, ele não é uma ferramenta que está ligado somente ao Dynamics, né? Ele é uma ferramenta que pode ser utilizada em qualquer contexto de negócio que precise de uma extensão de aplicativo, que precise, de repente, de alguma automação ou de algum processo de workflows, né? Por exemplo, né? Então, a Microsoft, até para trazer, né, mais competitividade para os seus clientes e que os clientes eles consigam utilizar a plataforma com um grande benefício, existem contratos, né, do próprio Office, e aí eu acho que a pessoa que fez essa pergunta já deve ter, né, a disponibilização do Office, do Power Apps, né, através de uma licença, de um contrato do Office, ele já pode sim fazer a utilização do Power Platform dentro da sua companhia. O que acaba acontecendo, então assim, tecnicamente o produto é o mesmo, né? O que acaba acontecendo é que a utilização daquele produto, ele acaba sendo de uma forma contextualizada para o Office. Né? Então, assim, tudo que ele for fazer, ele tem que pensar num contexto de Office, né? Então, ele vai fazer, de repente, uma aplicação de automação de um processo que envolva o Outlook com SharePoint, tá totalmente coberto, né? Então, basicamente, seria isso. Se ele optar, de repente, em fazer algum processo que vai envolver um processo de ponta a ponta, né, um pouco mais complexo, talvez ele seja legal ele pensar ali numa licença full, né, que nós chamamos aí dentro do Power Apps, que daí dá direito para que ele utilize em outras aplicações. Então, de uma forma bastante simplificada, a gente acaba tendo isso tanto para o Office quanto para o Dynamics, né, clientes que têm esses dois contratos acabam recebendo ali uma licença, né, do Power Apps para utilização dentro dos seus contextos. Mas, tecnicamente, o produto é o mesmo, né? Não tem diferença nenhuma. Tá ótimo, Cazu. Muito obrigada. Essas são as perguntas. Tem alguma consideração final para fazer para a gente encerrar? Bom, agradecer, né? Espero que tenha sido bastante produtivo a sessão aí para todos. Eu acho que o grande ponto aqui é pensar realmente, né, em como a gente pode automatizar determinados processos de negócio, mas que sejam feitos com bastante inteligência, né? Porque senão você acaba entrando um pouco naquela discussão que a gente trouxe no começo, né? De quem que vai domesticar quem, né? De quem vai estar trabalhando
falando para quem, né? Então a gente pensa em utilizar a tecnologia de uma forma como a gente consiga extrair os melhores resultados, os melhores outcomes aí que sejam possíveis, né? Então acho que o grande ponto é buscar essa automação, mas com bastante inteligência, porque a tecnologia ela está disponível para isso. Com certeza. Para mim ficou muito claro como essas ferramentas ajudam no processo de automação, que já é algo inevitável, e como o Kazuo falou, está aí para nos ajudar. Eu espero que vocês também tenham gostado. E se surgiu alguma última dúvida, ainda dá tempo de enviar pelo chat, que vai ficar disponível por mais alguns minutinhos. Amanhã a gente tem o nosso quarto e penúltimo encontro dessa série, no qual vamos falar sobre a importância da análise de dados para tomada de decisões para a educação. Não deixem de vir. As inscrições ainda estão abertas até às 11h59 dessa noite. E se você quer saber sobre as outras séries de eventos da Microsoft, é só acessar o QR Code que já vai aparecer na sua tela. Muito obrigada pela sua participação hoje e até amanhã.